Boa noite para vocês. Estamos aqui hoje em mais uma quarta-feira, quarta do CRP, e hoje o nosso tema é pesquisa no serviço escola. Sejam bem-vindos. Espero que consigam aproveitar aí a participação, a colaboração das pessoas que estão aqui conosco hoje. Lembrando, por favor, participem conosco, mandem seus recadinhos. Se estiverem entendendo, não estiverem entendendo, enfim, estejam conectados conosco, porque é importante a gente saber como é que está chegando para vocês aí as nossas apresentações, as nossas discussões, e fomentem aí conosco essa possibilidade de pensar o serviço escola e a pesquisa no serviço escola. Então, solicitando que vocês desliguem os celulares para não atrapalhar aí a nossa atividade. E, para começar, eu gostaria de apresentar as pessoas. Ana, pode ocupar o seu lugar. Então, eu vou apresentar por ordem de apresentação mesmo, e aí depois a gente já começa com a primeira atividade. Só para situar por que eu estou aqui, né? Eu participo de um grupo de serviço escola de psicologia no Paraná. Nós existimos há 3 anos. Nos reunimos mensalmente e organizamos fórum de serviço escola e psicologia no Paraná. Em 2010, que foi o primeiro, foi aqui no Conselho. No ano passado, em 2011. Em 2000, a gente começou a se reunir em 2010. No ano passado foi no Encontro Paranaense, e esse ano será em Cascavel, na Unipar, agora dia 4 de outubro, e se alguém aí que estiver antenado, estiver lá próximo, está convidadíssimo a participar. É dia 4 o dia todo, principalmente pela manhã, aberto ao público, à tarde para os gestores em serviços escola do Paraná. Então, quem estiver na região e puder se locomover para Cascavel, na Unipar, está convidado. O evento é gratuito e a nossa proposta é falar um pouquinho mais sobre conceito de serviço escola, que ainda existem algumas divergências, e apresentar algumas práticas que são realizadas no Estado. E à tarde a gente vai estar discutindo questões relacionadas à gestão do serviço escola. Então, por isso o convite, e também por meu interesse nessa temática, estando juntos já há uns 3, 4 anos, e posso contar para vocês que a mobilização foi um incêndio, um incêndio na Universidade de Tuiuti. E quando houve esse incêndio, o lamento de ter perdido um monte de dados. E aí o questionamento. Esses dados eram o quê? Serviam para o quê se ninguém olhava para eles? E aí a proposta de que a gente pudesse, já naquela época, quando houve o incêndio, a gente estava começando a fazer essa catalogação de quem eram os nossos pacientes, quem vinha até a gente, qual o perfil dessas pessoas. E aí o incêndio fez com que a gente tivesse que reorganizar alguns dados, e depois eu comento um pouco mais que tipo de questões são, vamos dizer, mobilizadas, inclusive, por essa tragédia, mas que pode trazer aí a possibilidade de a gente pensar nisso enquanto pesquisa. Então, estamos aqui com o professor Décio Zanoli Júnior, graduado em Psicologia pela PUC em 2000, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pela USP em 2001, e mestrado em Psicologia, com ênfase em Infância e Adolescência pela Universidade Federal em 2004, Federal do Paraná. Atualmente é psicoterapeuta e professor da Faculdade Dom Bosco, tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em estados subjetivos e emoção. Atua principalmente nas temáticas Psicoterapia Cognitivo-Comportamental, Terapia do Esquema, Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva. Em seguida, teremos a apresentação, então, da Janine Reck de Andrade, graduada também em Psicologia, Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras, a FACEL, em 2013. Atuou como monitora no Centro de Psicologia Aplicada da FACEL em 2012, e é sobre essa experiência que vai nos contar. E cursou Psicoterapia Comportamental pelo Instituto em 2012, e curso de Primeiros Socorros Psicológicos pela Faculdade Evangélica do Paraná em 2013.
E também teremos a Ana Paula Baranilk, que é estudante da Universidade Tuiuti do Paraná, está no 5º ano, no último ano, e vai apresentar o seu TCC para a gente, trabalho de conclusão de curso, também realizado em torno da temática do serviço escola. Então a gente vai começar com o Décio e em seguida as demais apresentações e mobilizando, por favor, a participação, enviem suas questões, ajudem-nos a enriquecer ainda mais as possibilidades da gente pensar em novas perspectivas para a formação e também para esse mundo profissional. Nesse sentido, o serviço escola para nós, do grupo, é mais do que um exercício profissional. É a possibilidade de a gente pensar, não é só a questão da formação, mas pensar na intervenção da psicologia também enquanto profissionais. E aí, como é que a gente está aberto para essas questões que advêm da comunidade, ou a gente está sempre olhando somente para questões relacionadas ao exercício, ou um espaço de exercício acadêmico. Então, são questões que a gente pode depois mobilizar um pouquinho. Então, vou passar a palavra para o Décio. Gostaria de agradecer ao Conselho, o convite feito à Faculdade Dom Bosco, para estar representando aqui essa instituição para falar um pouquinho sobre esse estágio de último ano, esse serviço de escola que geralmente os alunos estão em contato no último ano do curso. Se você não passou, irá passar, ou passou, passa ou passará por esse serviço. E o que eu tenho observado muito na entrada desses alunos no 5º ano, no serviço de escola, é que muitos deles, ou a maioria, nós lembrarmos da nossa época que nós passamos, nós temos muitas fantasias a respeito de como que deve ser um processo psicoterapêutico, como deve ser guiado, o que eu devo pensar, o que o supervisor deve pensar, o que a gente deve pensar juntos e construir esse conhecimento. E isso, algumas vezes, torna-se angustiante, ansiogênico para o aluno, para o acadêmico que está passando. Então, essa pesquisa ela está em elaboração ainda, ela não tem os seus resultados ainda, mas eu trouxe aqui para a gente poder discutir esse período de formação relacionado à clínica. Nós sabemos que o serviço de escola não é somente essa parte de psicologia clínica, ele envolve mais campos da psicologia, mas hoje estou aqui para falar com vocês sobre especificamente a psicologia clínica dentro do serviço de escola, principalmente nessa relação das crenças dos alunos com relação ao atendimento psicoterápico. Bom, para poder contextualizar vocês um pouquinho, e da onde que surgiu esse tema, de como que esse tema funciona, lá na FDB nós temos uma disciplina chamada Oficina de Produção do Conhecimento. Essa oficina ela perpassa 6 períodos do curso, ou seja, então, durante 3 anos existe essa disciplina. No primeiro módulo da disciplina, no primeiro semestre onde tem essa disciplina, que acontece no 3º semestre, os alunos ainda estão todos juntos, onde eles aprendem a elaborar um projeto de pesquisa, o que tem quais são os itens que compõem, pensar esses itens que compõem um projeto de pesquisa. E quando eles passam do 3º para o 4º período, o que acontece? Eles escolhem um tema. Essa oficina é dividida entre 9 professores e esses alunos escolhem individualmente, ou em duplas, ou em trios, um tema para desenvolver um trabalho, um estudo, tanto teórico quanto de campo, durante esses 6 semestres. Então, as oficinas atualmente estão divididas, eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma ideia. Então, quais os temas de estudo que se tem nessa oficina? Neurociências e Educação, com o professor Eugênio Pereira; Cognição e Aprendizagem, com o professor Leandro Kuzielski; Neuropsicologia e Envelhecimento, com o professor Paulo Grande; Subjetividade e Trabalho, com o professor Márcio Ferracioli; Dor nas Instituições de Saúde, com a professora Andréa Rossi; O Impacto dos Aspectos Psicológicos na Saúde, com a professora Sandra Souza; Psicanálise e Instituição, Vínculos e Separações, com a professora Paula Soares; Medicalização da Vida, com o professor Pablo de Assis; e Processos Clínicos, que é o tema da minha oficina e pelo qual eu me interesso, porque eu trabalho também, não só dou aula, então eu trabalho. Tem aluno que pergunta: professor, além de dar aula, você trabalha? Não, só dou aula. Não, trabalho, sou psicólogo clínico, psicoterapeuta. Então é um tema
que me interessa bastante, é um tema que eu levo então até a faculdade como um objeto, né, como um fenômeno de estudo. E, só para situar vocês, esses processos clínicos é dentro de uma leitura cognitivo-comportamental, né, que é a área, como vocês viram no meu currículo, é a área da minha formação. Não que a gente também não faça leitura de outras abordagens, que eu considero importante conhecer e entender outras formas de compreender esse ser humano. Porque afinal é dessa compreensão que nasce o nosso conhecimento para realizar essa prática dentro desse campo, né, que nós trabalhamos. Bom, então vejam só. Como nós fazemos essa leitura cognitivo-comportamental, essa disciplina, né, esse programa de aprendizagem, processos clínicos, com essa leitura cognitivo-comportamental, qual que é o objetivo dela? Ela tem como principal objetivo a investigação da aliança terapêutica, ou seja, o que acontece, quais as variáveis que existem, que se relacionam com esse atendimento clínico, que pode colaborar ou não com esse atendimento clínico. E para que a gente possa compreender um pouquinho como a TCC vê isso, nós temos que ver que a TCC atualmente, nós podemos dividi-las em duas gerações. Tá? É uma divisão didática, na realidade. Tem gente que faz 3 divisões, tem gente que faz 4 divisões. Eu gosto sempre de estar fazendo 2 divisões. Então, nós temos a primeira geração de terapias cognitivos comportamentais, né? Porque a terapia cognitivo-comportamental não é uma terapia, mas ela é um nome guarda-chuva, onde existem várias abordagens que tem, né, a mediação entre o contexto e comportamento, né, ela preconiza essa mediação cognitiva dos eventos e que são englobadas dentro desse nome de cognitivo comportamental. Dessa forma, quando elas surgiram na década de 50, 60 e 70, elas geralmente eram orientadas mais para aqui e agora, ou seja, né, o que está acontecendo atualmente com essa pessoa que vem procurar auxílio e estabelecimento de metas, estabelecimento de objetivos, e vamos aprender a alcançar essas metas e esses objetivos. A relação terapêutica, ela existia, né, só que ela não era um instrumento fundamental de mudança dessa pessoa que veio buscar auxílio psicoterápico. Ela era um catalisador para que a pessoa pudesse entrar nesse modelo de psicoterapia para alcançar esses objetivos e metas. Bom, mas, né, na ciência as coisas avançam e começaram a fazer umas novas leituras sobre a terapia cognitivo-comportamental, novos estudos, e houve uma ampliação. Atualmente nós contamos com a ampliação das terapias cognitivo-comportamentais, né, principalmente com a terapia do esquema, né, do Jeffrey Young, terapia comportamental dialética, terapia focada nas emoções, ou seja, nós temos algumas formas de terapia mais contemporâneas à terapia cognitivo-comportamental tradicional. Bom, dessa forma, né, o que diferencia uma geração da outra? A geração atual, né, que eu estou chamando de segunda geração, ela vai investigar também, não somente o aqui e agora, mas as origens infantis e adolescentes, né, dos problemas apresentados por essa pessoa que vem buscar, então, né, esse auxílio psicoterápico. Ela também trabalha com inserção de técnicas experienciais, ou seja, técnicas mobilizadoras, modificadoras de emoção, e ênfase na relação terapêutica. Então, atualmente, tem se dado uma grande ênfase na relação estabelecida entre a pessoa do terapeuta e a pessoa e o indivíduo que vem, né, para a psicoterapia. E, devido a esse estreitamento, né, dos estudos na relação terapêutica, que, né, eu acredito que deva ser importante para nós, né, para outras abordagens não é algo tão novo, essa relação terapêutica, esses estudos de transferência e contra-transferência. Para nós é algo que já se iniciou e algo que vem se consolidando cada vez mais dentro dessa perspectiva. Para que a gente possa entender um pouquinho, né, de como que funciona então essa relação terapêutica dentro dessa abordagem, nós temos que recorrer a um conceito chamado esquema. Né? O que é um esquema? Um esquema cognitivo, que é um conceito fundamental, independente de terapias cognitivas comportamentais de primeira geração ou segunda geração. Eu gosto muito dessa definição do Mahoney, eu acho que ela é até poética, né, que ele fala assim, o que é um esquema? Ele fala assim, o indivíduo leva consigo uma representação ou um mapa de mundo,
que lhe permite viver com uma teoria personificada de vida, um laboratório vivo das experiências que deram certo ou não em sua vida. Ou seja, todos nós vamos construindo teorias a respeito de como que as pessoas funcionam, como o mundo funciona, como você funciona, como eu funciono. Ou seja, todos nós temos esses mapas mentais ou mapas cognitivos a respeito desse funcionamento. Como que as pessoas devem ser, como elas devem agir, como elas não devem agir. Aí nós entramos, por exemplo, na psicologia, e a psicologia nos fornece dados a respeito de como atuar no campo, nessa área de conhecimento, a partir dos dados que nos oferecem. E esses dados oferecidos vão formando esquemas a respeito de como nós devemos pensar, sentir, nos comportar nos diferentes campos de trabalho onde nós vamos nos inserir após a faculdade. Então, é importante, então veja, um esquema, continuando então, um esquema é um padrão imposto à realidade ou à experiência para ajudar os indivíduos a explicá-la. Então, toda experiência que eu passo, segundo essa abordagem, ela é processada de acordo com uma matriz de esquema. Eu tenho uma matriz de esquemas que me orientam a minha percepção, a minha atenção e a minha interpretação dos eventos que estão ocorrendo na minha vida e dentro do meu contexto. Dessa forma, então, os esquemas depois desenvolvidos servem como modelos para o processamento das experiências posteriores e acabam desembocando em confirmações automáticas e circulares do próprio esquema. Porque os esquemas obedecem, a gente acredita que eles obedecem dois conceitos. Um conceito que é a da coerência cognitiva, ou seja, eu sou essa pessoa que acredito que sou, meus pensamentos, comportamentos e emoções formam um padrão que são relativamente estáveis e com o qual eu me identifico. E dessa forma, por essa identificação que eu tenho com esse padrão, eu vou tentar manter a minha coerência. Então, por exemplo, se eu tenho uma história de abandono, eu posso me ver como uma pessoa que sempre será abandonada nas situações de amizade ou de relacionamento amoroso. E essa pessoa que tem essa história e elaborou esse esquema, porque ela pode ter essa história e não ter elaborado esse esquema. Mas vamos imaginar a pessoa que elabora esse esquema. Então, diante de uma situação onde não acontece o abandono, mas ela entende o afastamento do outro como abandono, pode ativar esse esquema e ela pode novamente sentir todas aquelas emoções, ter pensamentos e imagens referente a toda essa história de vida que ela passou, onde o abandono é um tema recorrente. Então, esses esquemas, eles acabam formando regras, eles acabam formando formas de entender o mundo mais ou menos estáveis, onde nós acabamos repetindo, na maior parte das vezes, as experiências, até mesmo para confirmar esses esquemas, para manter essa coerência. Bom, e aonde que entra isso que eu estou dizendo para vocês a respeito da pesquisa? Nós, como terapeutas, como psicólogos clínicos, ou como psicólogos no sentido geral, todos nós temos esquemas a respeito do que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer na nossa profissão. O que acontece é que, quando nós estamos, agora eu vou estar falando mais sobre a psicologia clínica, quando nós estamos em frente a um cliente, a um paciente, os esquemas desse paciente serão ativados algumas vezes. Então, ele também vai ter emoções em relação ao terapeuta, vai ter padrões comportamentais em relação a esse terapeuta, vai ter pensamentos em relação a esse terapeuta. Por exemplo, um paciente acredita que deva ser tratado de forma especial. Todos devem ser tratados de forma especial, mas alguns acreditam que devem ser tratados de forma bem mais especial. Em qualquer horário que ele queira ser atendido, antes, começar a sessão antes, estender a sessão até depois, e quando ele frustra desse jeito, o que acontece? Ele pode ser hostil com o terapeuta. Agora, vamos imaginar se o terapeuta tem um esquema, por exemplo, de subjugação, ou seja, ele não consegue, para ele é difícil pôr um limite para esse cliente-paciente. O que vai acontecer? Ele pode permitir que isso continue reforçando, então, esse esquema desse paciente, não levando a melhora desse paciente, não leva a uma melhora, e esse paciente ainda acaba acreditando que ele tem razão de estar exigindo esse tempo a mais,
que está exigindo horário diferenciado, maneiras diferenciadas de agir dentro dessa prática. Então, né, eu peço emprestado aos meus colegas, né, psicodinâmicos o conceito de transferência e contra-transferência, mas nesse sentido, dentro dessa abordagem, em linhas gerais, nós entendemos a transferência, né, como o quê? Como ativação, né, desses padrões, ativação de esquemas que foram aprendidos no decorrer da vida desse paciente, no decorrer da vida desse cliente, aonde então ele irá reproduzir no setting terapêutico esses padrões de interações sociais que ele representa, que ele também tem fora da sessão terapêutica. O que pode acontecer é que esses comportamentos, essa transferência, esse padrão que esse paciente generaliza para dentro do consultório, ele também pode ativar certos esquemas do terapeuta. É o que nós chamamos de contra-transferência, ou seja, o paciente fala alguma coisa, demonstra alguma coisa e isso bate com algo que nós acreditamos que deva ser certo, não deva ser certo, ou seja, bate com a nossa construção interna de como trabalhar dentro daquela abordagem com aquele paciente. Então vejam que, para o TCC, nós podemos pensar assim, que a contra-transferência ela pode ser positiva, negativa ou neutra. E o que eu vou falar com vocês é da contra-transferência que pode vir a ser problema para o cliente e para o terapeuta também dentro do consultório. Então veja, um autor, né, o Leary, ele é um pesquisador também de terapeuta cognitivo comportamental, ele diz que existem vários esquemas, mas existem 15 esquemas principais que os terapeutas podem desenvolver com relação à sua prática. Quais são esses esquemas? Então veja, padrões inflexíveis, né? O que seria padrões inflexíveis? Esse paciente não melhora, ele tem que melhorar, ele tem que melhorar, ele tem que melhorar. Ou seja, eu me transformo num trator, né, e passo por cima das necessidades que ele está me dizendo naquele momento, porque eu acredito que é de uma outra forma que ele vai melhorar. Um outro exemplo, né, é sensibilidade à rejeição. Né? Você fala alguma coisa, o paciente não concorda com você, e você acha que ele deveria concordar com você, por quê? Porque você estudou, né, 5 anos e você sabe melhor do que ele. E isso pode acabar prejudicando a relação terapêutica. E muitas vezes, esses esquemas não são conscientes. Esses esquemas, muitas vezes, eles são, ou na maior parte das vezes, eles são inconscientes. Daí vem a necessidade, né, que a gente fala de supervisão, né, e, se possível, né, da psicoterapia individual. Então veja, padrões inflexíveis, pessoa especial, superior, quem esse paciente pensa, esse cliente pensa que ele é para me dizer tal coisa, né? Eu jamais permitiria que ele fosse de uma determinada forma, por quê? Porque ele não pode tratar desse jeito, abandono, autonomia, controle, julgamento, perseguição. Então aqui nós temos, né, 15 esquemas. Esses 15 esquemas, eles são feitos, existe um questionário com 46 questões, são 46 afirmações que vão se relacionar com esses esquemas propostos, então, pelo livro. Então, o que nós pensamos? Né? Nessa pesquisa, nós somos em 4. Eu, né, o Marcos, a Samily e a Tatá, né, a Altair, que não está aqui agora, né, e nós vamos desenvolver essa pesquisa. E ela consta de 3 fases. Como que será feita? Né? Como que ela foi elaborada? Como que nós pensamos em elaborar essa pesquisa? No primeiro momento, nós vamos pegar esse questionário de 46 questões e vamos apresentar para os supervisores do serviço escola, na abordagem, né, comportamental, cognitivo-comportamental, psicanálise e humanista. E pedir para esses supervisores identificarem quais dessas afirmações que são crenças que eles consideram que poderia ser prejudicial ou ter uma contra-transferência negativa por parte do estagiário dentro do consultório. Após fazer, né, eles vão então apontar aqueles que eles acreditam, nós vamos fazer a concordância, o grau de concordância entre o que eles indicaram e vamos retirar aqueles que tiverem concordância acima de 70. Após tirar, né, essas questões, nós vamos montar então um questionário com essas questões que foram retiradas e vamos aplicar no início do ano letivo, né, do 9º período,
do quinto ano, né, da faculdade, para ver, né, se há ou não há essas crenças, né, se há ou não há esses esquemas. Aí vamos apresentar novamente no final do quinto ano para ver se há e se mantém ou não essa forma de esquema, ou essa forma de pensamento. Bom, aí nós vamos fazer uma análise estatística. Nós vamos fazer essa análise estatística para observar, né, se houve uma diferença significativa entre início e após o último ano de estágio. Bom, se não houve nenhuma diferença estatística, aí a gente vai ter que elaborar a hipótese e pensar por que não houve essa diferença estatística, visto que houve uma aprendizagem diretamente relacionada ao atendimento clínico, que foi feito tanto em supervisão como no próprio contato com os clientes. Então, bom, alguma coisa aconteceu para não haver mudança. Né? O que aconteceu? Bom, se ocorrer a mudança, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a terceira fase, que é chamar esses alunos que estão recém-formados e mostrar para ele, olha, esse esquema, né, que quer dizer assim, tenho que curar todos os meus pacientes, é uma das afirmações. Então veja, no início ela deu uma pontuação alta, agora no final deu uma pontuação baixa. Ao que você atribui essa mudança? O que você acredita que teve relação com essa mudança? Então nós vamos estar explorando os significados que os alunos dão para a mudança de pensamento com relação ao pensamento que eles têm para o atendimento psicoterapêutico e ao que eles atribuem. E, a partir disso, gerar discussão com os professores para tentar, né, com os supervisores do estágio clínico, para pensar de formas que nós possamos trabalhar, né, com essas crenças, com esses esquemas que geralmente se repetem. Nós vamos fazer isso não com uma turma só de quinto ano, nós pretendemos fazer com 4 turmas de quinto ano, né, para ter dados mais robustos e no decorrer do tempo também, né, não um ano só. Nós vamos fazer durante, se eu não me engano, nós combinamos 2 anos. Né, na faculdade entra uma turma no meio do ano e entra uma turma no começo do ano. Então, em 2 anos, nós temos, né, 4 turmas. E estamos bem curiosos para saber aí o que vai acontecer, né, porque eu acredito assim que hoje nós temos inúmeras formas de psicoterapias. Né, se você for aí na qualquer livraria, né, você vai encontrar lá na estante de psicologia, terapia para isso, terapia para aquilo, terapia disso, para aquilo outro. E uma das questões que eu acredito que nós nos devemos fazer é a seguinte: os estudos de meta-análise têm demonstrado assim, que as psicoterapias funcionam, independente da sua abordagem teórica. Bom, se elas funcionam independente da abordagem teórica, independente da explicação que dá para o funcionamento do ser humano, o que acontece para elas funcionarem? Então, uma das hipóteses é que ela funciona devido a uma relação terapêutica, uma aliança terapêutica bem estabelecida. Então, nós vamos buscar, né, aonde nós vamos buscar dados para entender essa aliança dentro da terapia cognitivo-comportamental? Hoje, atualmente, estamos em um campo novo, chamado neurologia interpessoal, né, entender como que acontece o comportamento de apego, por exemplo. Então, um dos autores que nós trazemos bastante para entender a relação, né, entre as pessoas é a teoria do apego do Bowlby. Então, nós estamos vendo que uma emergência dentro da TCC do Bowlby e bem como, né, uma explicação mais neurobiológica desses esquemas e do surgimento deles e como que as experiências inter-relação, né, de relacionamento que nós estabelecemos, que estabelecem conosco desde a infância, vão moldando padrões cerebrais e de pensamento e emoções que influenciam, então, influenciam o nosso contexto e, consequentemente, acabam nos influenciando também. Então, era disso, né, que eu queria falar com vocês. Quando estiver pronto ainda, espero um convite para falar um pouco dos dados que surgiram. Então, deixa eu explicar um pouco, né, como que foi a minha atuação dentro da monitoria lá da FACEL.
Então começou em agosto do ano passado e terminou em dezembro também, né, do mesmo ano. Eu tive como coordenação lá dessa monitoria a Gabriela, então por isso que eu coloquei o nome dela ali, e a Mariana é a coordenadora do curso de psicologia. Então, para mim, também é uma grande satisfação estar representando a instituição Facel nesses dias de hoje. Então, vou a gente explicar um pouco o que é um serviço escola, né, de psicologia, a importância dele dentro de uma instituição, né, onde eu oferto o curso de psicologia. Então, ele está dentro da lei, né, a Lei 4.119, de 27 de agosto de 62, que dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo. Então, dentro dessa lei, as faculdades que mantiverem curso de psicologia deverão organizar serviços clínicos e de aplicação à educação e ao trabalho, orientados e dirigidos pelo Conselho dos Professores do curso, e eles são abertos ao público, né, remunerados, né, na medida do possível, que a clientela possa também estar pagando. E a partir dessa lei, com base na Lei 11.788, que regulamenta as atividades de estágio, no Código de Ética Profissional do Psicólogo, então é uma obrigação, né, esse serviço. Então, são os objetivos do serviço de psicologia. É o ensino, então ele complementa a formação do acadêmico e possibilita que ele já tenha acesso à prática, à formação mesmo, né, para a atuação depois de ele se formar. A pesquisa e extensão também, então, essa atividade que eu realizei foi uma pesquisa de extensão, nem era esse o intuito, né? Mas, enfim, foi uma atividade assim, para a gente levantar dados do que precisava ser melhorado lá dentro do CPA da Facel. E a prestação de serviços de atendimento psicológico gratuito ou semi-gratuito à comunidade de faixa etária variada e principalmente de baixa renda. Então, a Clínica Escola de Psicologia da Facel. Então, tem atendimento psicoterápico individual para crianças, adolescentes e adultos. Funciona desde março de 2011 e o horário de funcionamento é das 8 às 21 horas, a partir de março de 2012, que houve essa alteração de horário. E a Facel está localizada no centro da cidade, ali na Vicente Machado, né, que fica a Facel. Aqui é o espaço físico. Então, aqui é uma sala, né, de atendimento psicoterápico. Aqui também uma outra. Aí a sala espelho, que a gente, né, para que o supervisor observe o atendimento clínico dos alunos. Depois deu o feedback, né? Então, todo mundo, né, que é psicólogo passa por isso também. E aqui é uma outra sala mais voltada para crianças, né, para atendimento psicoterápico de crianças. Então, a sala de jogos, que é ofertada. Então, a pesquisa que foi realizada. Então, o levantamento de dados sobre CPA em julho de 2012, então refere-se ao período de 1 ano e 6 meses de funcionamento deste serviço. Então, foram analisados vários fatores, então desde humanos, administrativos, então, por exemplo, a necessidade de aquisição de testes psicológicos ou de novos brinquedos também, né, que possam ser utilizados durante as sessões de psicoterapia, e até mesmo do prontuário, né, do documento de triagem mesmo dos pacientes. Então, o primeiro atendimento, o que precisa, de repente, ser colocado lá de informação adicional daquele paciente. Então, aqui é uma descrição das linhas teóricas ofertadas e os supervisores, professores e acadêmicos também, então,
quanto os que foram orientados. Então, ali no primeiro semestre de 2011, na linha teórica da psicanálise, teve um supervisor e 5 alunos supervisionados. Na linha teórica comportamental, foi um supervisor e 5 alunos supervisionados. No segundo semestre, né, de 2011, foi também um supervisor, e daí tinham 4 acadêmicos. Na comportamental, um supervisor e 6 acadêmicos. Na analítica, linha teórica analítica, um supervisor e 2 acadêmicos. No primeiro semestre de 2012, um de psicanálise, 4 alunos, né, na mesma linha. Na comportamental, um supervisor e 7 alunos. E no psicodrama, um supervisor e 6 alunos, um total de linhas teóricas 9 e alunos 41. A descrição da clientela atendida. Então, o número total de pacientes atendidos no período de 2011 a agosto de 2012. No total foram 163 pacientes no período de março de 2011 a agosto de 2012. A faixa etária dos pacientes atendidos. Então, ali na faixa etária de 0 a 12 anos, então ali a gente vê que corresponde a 25%. Na faixa etária de 13 a 18 anos, corresponde a 17%. E na faixa etária de 18 a 59 anos, corresponde a 53%, e acima de 59 anos, a 5%. Então, essa é a distribuição da faixa etária. Então, ali a gente vê o que corresponde mais é a faixa etária de 19 a 58 anos. O sexo e gênero dos pacientes, então, ali, sexo feminino corresponde a 58%, e o sexo masculino 42%. A procedência dos pacientes, a grande maioria provém de Curitiba mesmo, né? Outros da região metropolitana e também do outro estado. Então, a gente atende, por ser uma região central, vem bastante gente de Almirante de Tamandaré, que é mais próximo, né? Colombo também. Então, por ser ali no centro, então facilita o acesso da população da região metropolitana. E as queixas relatadas nos primeiros atendimentos. Então, a maior queixa, então, ficou um pouco pequeno o gráfico, mas a maior queixa é de comportamento infantil. Isso é o que o paciente traz no primeiro atendimento. Então, às vezes, eles vêm também encaminhados de instituições, de escolas. E a escola já tem, digamos, uma queixa inicial do aluno, por exemplo, né? E os pais, eles já chegam também trazendo essa queixa. Claro que no decorrer do atendimento pode ser que tenha tido alguma modificação. Então, a principal queixa é problemas de comportamento infantil. Tem também, junto, né, na mesma porcentagem, 17%, habilidades sociais. Então, falta de habilidades sociais. E também tem sintomas depressivos e sintomas de ansiedade. São os principais que apareceram. Mas, se eu for citar, são inúmeros os queixas relatadas. Então, qual que foi a importância? Então, para mim foi muito importante esse trabalho desenvolvido para a gente poder levar, né, para a instituição, lá para a coordenadora, e a coordenadora também pode levar para a direção as necessidades de, né, melhorias no CPA da FACEL. Então, e também porque o Centro de Psicologia Aplicada tem uma população variada no que se refere às faixas etárias e queixas,
né, então a gente observou. E apesar de ser localizado no centro de Curitiba, atende moradores de bairros afastados, como a gente viu, também é bastante. E para o futuro pretende-se incluir a análise das ocupações profissionais. Então, por isso que esse relatório ele deve ser feito sempre, né? Acho que por todas as instituições, porque sempre vai ter alguma melhoria a ser incluída, seja, como eu falei, na triagem do paciente, no primeiro atendimento dele, e para futuras pesquisas. Os rendimentos familiares também, né, são dados importantes, que às vezes os alunos o paciente fica meio assim de falar no primeiro atendimento, fica meio assim, por que estão perguntando o meu rendimento, né? Mas é importante para fins de pesquisa mesmo. Então, se isso a gente não pega no primeiro atendimento, depois tem que retomar, né? Tem que estar lembrando e avisando os alunos o quanto isso é importante também. E os possíveis pontos de encaminhamento também. Então, às vezes não tem quantos que vierem encaminhados de escola. Ou enfim, às vezes lá no trabalho, às vezes também, né, tem um problema no trabalho e é encaminhado. Então, isso é importante também. E este tipo de pesquisa é relevante, pois possibilita o direcionamento e adaptação das atividades futuras do Centro de Psicologia. Então, a possibilidade de realização de intervenções grupais para crianças, adolescentes, pais e adultos. Ideias que podem colaborar para a diminuição da lista de espera. Então, lá é grande a lista de espera dos pacientes. E também para o atendimento mais imediato da população e a ampliação do repertório acadêmico do acadêmico também. Então, isso que eu falei, as medidas exigem apoio e suporte da instituição, de ensino superior aos docentes e gestores, para que possam desenvolver tais atividades. E esse relatório, como eu falei, não adianta você ir lá e falar tem que comprar jogo, tem que comprar mais teste. Então, você tem que justificar o porquê precisa daquilo, né? Então, esse relatório é uma boa justificativa. A lista de espera, então, a demanda da população, né, que precisa de atendimento também. Então, é isso. Muito obrigada, né? E para quem nos assistiu pela internet também, esqueci de falar no início. Muito obrigada. Obrigada, Jamine. Acho que a apresentação da Jamine já deixa para a gente algumas questões, né, relacionadas até ao próprio processo aí de identificação de quem é a clientela, e aí já percebi algumas semelhanças com outras instituições e também algumas diferenças que podem ser decorrentes da localização, também da novidade do serviço, que é um serviço novo, mas já percebi que numa pesquisa que a gente fez na Universidade de Tuiuti, no Centro de Psicologia lá, em 2008, continuavam sendo as mulheres o público maior, e entre as mulheres em determinada faixa etária adulta, entre as crianças eram principalmente meninos, as queixas das crianças são em torno muitas vezes da escola, encaminhamento pela escola, ou às vezes por uma instância de saúde, as mulheres principalmente por relacionamentos interpessoais e alguns sintomas que a gente chamaria de depressivos, também essa relação um pouco vamos dizer, das queixas, e aí eu sei que você deve ter tido um trabalhão para fazer essa padronização, porque essa é uma questão bem presente nos prontuários e também na ficha de triagem, de identificação, em que cada um escreve da forma como entende
às vezes fica numa relação mais literal da queixa, por outras vezes já interpretando segundo uma ou outra abordagem. Isso dificulta bastante no processo de pesquisa tentar identificar se essas palavras, a gente categorizá-las, né? Colocá-las sobre uma mesma classificação. Então, essa também é uma condição que às vezes dificulta o acesso à organização desse material. Acho que é importante a gente conseguir perceber que a forma como a gente organiza o serviço pode facilitar ou também, de alguma forma, complicar um pouco a leitura desses dados, né? Então, Ana Paula, você quer passar dali? Quer que eu passe para ti? Você vai me... É professora ainda, viu? Já fui professora. Então, essa Ana Paula, eu a convidei porque acompanhei o primeiro ano de trabalho de conclusão de curso dela, enquanto projeto de pesquisa, início de coleta de dados, e por saber da temática, convidei para que ela pudesse apresentar, para que a gente diversificar aqui quais eram as possibilidades de pesquisa junto a esse tema. E lembrando, então, né, por que a gente está falando de pesquisa, esse mês inteiro é sobre pesquisa, essa possibilidade que o Serviço Escola nos dá de produzir conhecimento. Então, por favor, compartilhem conosco aí as dúvidas e as questões que tenham sido levantadas até por essas informações que acredito que para alguns de vocês possa causar algum questionamento que a gente acaba naturalizando e nem enquanto formação a gente, por vezes, levanta como possibilidade de produção de conhecimento. Então, Ana, obrigada. Então, boa noite aos que estão presentes, aos que estão assistindo pela internet. Esse é o resultado do meu trabalho de conclusão de curso. Na época que eu iniciei essa pesquisa, foi sinalizado pela professora, que é a responsável pela clínica de psicologia, e quando ela me fez a proposta de buscar isso, eu me interessei e assumi, né? Então, o meu trabalho foi índices e motivos para o abandono do tratamento psicoterápico na clínica escola e serviço de psicologia da Universidade do Rio do Paraná. Então, como ela comentou, o trabalho não foi fácil, muitos prontuários bagunçados, o arquivo estava um pouco difícil, mas eu dei conta. Então, vamos lá. A iniciativa do presente trabalho, como eu falei, foi sinalizada pela equipe técnica, né, e até pelo interesse, né, de saber conectar os registros dos prontuários, quem eram os pacientes atendidos, e até pela escassez de estudos na área, né? São poucas pesquisas que trazem esse conhecimento. Então, foi por isso que deu a iniciativa, né? Ali tem pode passar, a justificativa, né? Como comentei, os aspectos que motivam os pacientes a desistir são poucos explorados, né? Quase ninguém busca saber cadê os pacientes que foram embora, o que aconteceu com eles, por que foram, será que a gente poderia ter feito algo a mais, será que eles se beneficiaram do serviço ou não? Então, o embasamento da justificativa. Então, o objetivo do trabalho era conhecer os motivos e os índices de abandono dos pacientes que buscaram atendimento psicoterápico na clínica da Tuiuti no ano de 2009. Então, eu escolhi um ano especificamente porque, como já é relatado, o trabalho é extenso, então não deu para pesquisar mais que um ano. Os objetivos específicos: identificar os motivos que levaram esse paciente a abandonar, investigar o índice desse abandono e correlacionar os índices apresentados com outras pesquisas, né, de outras instituições, para perceber se as questões da Universidade de Tuiuti estavam também presentes em outras instituições. Então, a metodologia foi uma pesquisa documental, né, e foi priorizado o caráter de descrição, retrospectiva e com abordagem quali e quantitativa. Então, foi necessário criar uma categorização desses dados, né, para que a gente pudesse englobar essas pontuações que vinham nos registros, para que daí pudesse ser feita a pesquisa. Então, foi coletados os dados em registros, né, todos os prontuários desses pacientes atendidos foram coletados, e o volume foi de 236 prontuários, né, desses pacientes, onde observou-se que 57% eram do sexo feminino e 43% do sexo masculino. Então, alguns resultados que ficaram mais caracterizados, que eu trouxe aqui, né, 74% dos pacientes que buscaram esse atendimento eram solteiros,
com idade entre 0 e 60 anos. 55% possuíam moradia própria, 55% eram estudantes, dos quais 39% estavam cursando ensino fundamental e 58% utilizavam o transporte coletivo. A renda familiar na época desse atendimento variava entre R$500 e R$1.000 e 42% dos prontuários pesquisados. Então, observa-se que a renda familiar era metade, praticamente, precisava, né, de um atendimento clínico escola, não teria condição de arcar com o custo de uma terapia particular. E a iniciativa para buscar esse tratamento aparecia nos prontuários, em 47% deles, como indicada pela mãe, né, a mãe que levava esses estudantes de ensino fundamental, e 16% indicados pela escola. Né? Então, provavelmente, a mãe percebia alguma coisa, indicava, ou a escola acabava indicando. Desses prontuários, 53% passaram pelo processo de psicoterapia e 47% era o processo de psicodiagnóstico. Né? Lá no Tuiuti tem essas duas possibilidades. Faz primeiro o psicodiagnóstico e depois a terapia. E 58% foram orientados a começar a dar continuidade ao processo psicoterapêutico. Então, os que passaram pelo processo psicodiagnóstico foram orientados a continuar. Em relação à queixa, 35% buscaram atendimentos por problemas emocionais, que foi a forma que eu caracterizei, né? Depressão, estresse, ansiedade, tristeza. 26% para a resolução de problemas familiares, dificuldade de relacionamento, de comunicação. 26% por problemas ou dificuldades escolares, problemas de aprendizagem, de concentração, atenção e problemas comportamentais. E os motivos mais relevantes para o abandono do tratamento foram 17% dessas pessoas foram desligadas por faltas consecutivas e 6% devido à mudança de cidade. Sendo que da amostra investigada, 65% concluíram o processo iniciado. Então, é um número bastante grande, né, de pessoas que concluíram. Mas o que chamou a atenção, até depois, né, quando a gente foi pensar o que aconteceu aí, né, que só 17% estavam desligados e 6% e os outros motivos, o que acontece? Né? A gente percebeu que muitos motivos não eram relatados. Então, a dificuldade está na documentação, o que é escrito nessa documentação, como é que fica isso arquivado, né? Já que o que estava lá foi dos que concluíram. Então, muitas vezes a pessoa desiste, mas ninguém sabe o que aconteceu, se foi a relação terapêutica, se foi um terapeuta iniciante, se foi porque a faculdade era longe, porque a pessoa não tinha renda, talvez, para continuar frequentando, né? O que aconteceu aí? Ainda não é sabido. Né? Isso vem de acordo com o que a Benete Cunha fala, né? Observar que situações clínicas apresentadas envolvem esses terapeutas em informação, sendo que esse abandono caracteriza-se por situações de múltiplos fatores. Né? A gente não consegue determinar se é o terapeuta, se foi a técnica, se foi o setting terapêutico, né? Se foi a localização, não é possível, né, determinar. Pode passar. Desses pacientes desligados por faltas, corrobora com as outras pesquisas realizadas em outras universidades. Né? Na PUC de Campinas, foi observado que 28% dos pacientes que abandonaram o atendimento sem esclarecer os motivos, então foram desligados por falta, né? E 31% informaram a decisão ao terapeuta. Já na Tuiuti não foi observado isso. A gente não conseguiu observar que as pessoas informavam. Simplesmente eles começaram a faltar e quando determinado que número de faltas, essa pessoa é desligada. Né? Então na Tuiuti não ocorre um feedback do que aconteceu na desistência. Né? E um outro estudo na Universidade de São Paulo, um índice de 45% de abandono sem comunicação terapeuta. Né? O abandono sem justificativa também é muito elevado, chegando a 23% na clínica psicológica aplicada. Então, a conclusão é que o índice para o abandono do tratamento não apareceu de uma forma significativa, sendo, portanto, necessário ressaltar que durante os processos de atendimento, muitos documentos não são preenchidos com precisão e podem, portanto, ocultar informações relevantes para dados de pesquisa. Então, o meu TCC foi isso, né? Eu deixo meu contato ali, se alguém tiver interesse em ter acesso à pesquisa, com mais detalhes, com mais informações. Que entre em contato comigo pelo e-mail, né, que eu posso estar passando o material necessário. Tá ok?
na verdade, é interessante a gente olhar, né, na perspectiva aqui foram apresentadas 3 possibilidades de leitura e sobre, vamos dizer assim, o caráter mais tradicional do serviço escola, que é o atendimento clínico, que é essa prestação de serviço à comunidade numa instância mais da psicoterapia, né, propondo aí que a gente teria, por vezes, outros serviços não tão relacionados ainda ou tidos como, vamos dizer, referências ao serviço escola. Isso se deve a uma função histórica em que a psicologia está muito tradicionalmente aliada ao conceito de clínica, intervenção psicoterapêutica, e muitas vezes a formação nos solicita isso. Quando a gente está trabalhando aí na formação inicial, a expectativa normalmente é em torno dessa prática, e as outras ficam, vamos dizer, num lugar secundário, né? Não necessariamente tão em evidência. E assim também, historicamente, os serviços escola, que se chamavam clínicas escolas, tinham essa visão. Hoje a gente tem outras possibilidades de estágio, temos outras ofertas de serviços e que permitem tanto que a gente amplie as possibilidades de intervenção da psicologia no campo profissional, quanto também podem ser as leituras, e é a realidade provocando que a formação também repense o seu papel. E entendo que essas pesquisas aqui apresentadas têm essa função, de que nos devolva, retorne a nossa formação, nos questionando, será que a gente tem atendido a comunidade ou somente a formação? Muitas vezes o serviço escola é entendido apenas sob os objetivos acadêmicos, e não de quem vai lá. Eu costumava dizer, que fui responsável técnica já de um serviço escola, bom, não pode ficar doente nem precisar do serviço escola nas férias, certo? É calendário acadêmico, é horário acadêmico e também na função em que o serviço escola se organiza no sentido de ter toda uma sequência em torno de quando começa o atendimento, em que período do ano. A gente vê muito claramente, se vocês estudarem o fluxo de serviço escola, é assim: janeiro, fevereiro, dezembro, 0. Quanto muito, 5 atendimentos. Aí, em fevereiro, começa a pegar os prontuários, mas lá em março começa. Aí, muitos já estão desistindo, no sentido assim, os pacientes já não estão mais tão disponíveis. Maio, a gente tem pico, é o máximo. Está terminando o semestre, junho já não se pega mais paciente. Aí vem julho, férias, agosto de novo, todo andar da carruagem, outubro, pico de novo. Novembro, de novo, cai. Então, as pessoas só ficam doentes em maio e em outubro, elas só dependem destas relações. Né? Então, a gente está muito ocupado, muitas vezes, na oferta daquilo que o supervisor quer, daquilo que ele pode e tem condições, sim, porque é competente em determinada abordagem, mas a gente fecha os olhos, muitas vezes, à necessidade que a comunidade nos aponta. Então, esse é um questionamento que eu gostaria de deixar para vocês aí, quem puder dar sua opinião, se concorda ou discorda comigo. Essa é uma discussão que a gente tem feito, e não só aqui no Paraná. Então, para quem não conhece, hoje começa o 21º encontro de serviço escola de São Paulo, do estado de São Paulo, e que hoje está sendo inaugurado como primeiro congresso nacional de serviço escola. Então, esse ano passa a ser nacional, há 21 anos acontece. E aí foi desde 2008, desde 2007 que eu soube e comecei a participar desses encontros. E aí isso mobilizou também que outras pessoas aqui no Paraná quisessem pensar no nosso serviço. Por isso a gente está no nosso 3º fórum, como anunciei no início, convidados, dia 4 de outubro, em Cascavel, na Unipar. Quem quiser depois informações, me manda um recadinho aí que eu passo a carta convite para vocês. E também nós temos em outras instâncias, por exemplo, um grupo de trabalho na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, na ANPEP, um GT que existe desde a década de 90, com importantes pesquisadores sobre serviços escola, sobre clínicas escola,
tanto em São Paulo, Rio Grande do Sul, temos diferentes realidades retratadas. Então, também é uma condição de pesquisa, não é nova, mas, por vezes, é pouco divulgada. Então, é interessante que a gente tenha conseguido esse espaço nas quartas para enriquecer um pouco essa possibilidade de compreender aí como a produção de conhecimento pode produzir referências para a própria formação profissional. Então, agora acho que a gente abre para participação da plateia aqui presente, de quem está nos assistindo, e aí as pessoas aqui estão disponíveis para a gente enriquecer aí esse debate. Rael? Beleza, pessoal, boa noite, meu nome é Rael. Eu queria agradecer a primeira exposição de vocês, foi muito bacana, muito elucidador. Agradecer especialmente o trabalho de vocês duas, que é uma recém-formada, outra ainda é estudante. Eu trabalho a pesquisa nessa clínica escola, acho que é muito importante. Os frutos disso são fundamentais e é um trabalho muito duro. Eu imagino que vocês devem ter pego uns prontuários aí dignos de um curso de medicina, assim, pela letra, pela falta de formalização e tal. Mas então, a minha dúvida, e na verdade até um esclarecimento, acho que vai para todos da mesa, é a seguinte: eu recentemente conheci uma universidade no Rio Grande do Sul, e daí eu fui lá em Xerito, fui conhecer o departamento de psicologia, a clínica ou o serviço escola deles. E diferente da minha formação, os alunos lá no último ano, eles trabalham em equipes multidisciplinares, com galera de odonto, de nutrição, de educação física, assim, eu fiquei babando, eu achei isso sensacional. Eu estava desatualizado, aí elas me falaram a respeito dessa mudança do curricular, enfim, eu vi isso, o primeiro brilho que eu me vi foi justamente a possibilidade da pesquisa. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouco, esclarecer um pouco essa mudança mesmo, porque eu acho que foi a minha visão, eu achei que foi uma coisa muito positiva, muito legal. Obrigado. Okay. Alguém quer começar respondendo? Querendo fazer um bloco de 3 questões? Acho que dá para, enquanto as pessoas aí estão mobilizadas em pensar, acho interessante a forma como a Jamine resgatou aí que a função do serviço escola na formação do psicólogo, onde está, se a gente for olhar desde a legislação da regulamentação da nossa profissão, esse exercício profissional na formação já estava previsto, mas com as diretrizes, com as novas diretrizes curriculares, talvez isso tenha ficado mais evidente no sentido de perceba que é obrigatório que esse espaço exista, enquanto que a gente tinha como clínica, escola, precisa ter um espaço em que esse exercício possa acontecer, mas mais do que isso, que permita o exercício de todas as práticas. E achei interessante você dispor dessa tua experiência, porque em 2008, quando eu participei de um dos encontros em São Paulo, do Serviço Escola, uma universidade de Santos apresentou exatamente a sua trajetória de construção do curso. Então, eles estavam no 4º ano, indo para o 5º, e até o 4º ano todos os estágios haviam sido interdisciplinares, multiprofissionais. Eles adotaram, entre aspas aqui, escolheram uma comunidade e todos os cursos iriam para aquela comunidade, e as práticas, a leitura da realidade, a intervenção se daria de uma forma coletiva, interdisciplinar. E aí a dúvida deles era como é que a gente vai agora no 5º ano organizar a prática. Não acompanhei, não sei como é que resolveram, mas alguém me noticiou e aí eu disse, eu acho que é da mesma instituição que está se falando, e isso é uma crítica que eu faço à nossa formação. Eu trabalho com psicologia da saúde, quando a gente vai olhar para a formação, o psicólogo não sabe trabalhar em equipe, tem muita dificuldade de trabalhar em equipe, e a formação é falha nisso. Os nossos estágios são solitários, nesse sentido de um olhar exclusivamente, não estou dizendo, a gente está fazendo formação em psicologia, é preciso ter olhar da psicologia,
mas conversar com as outras áreas e, diriam alguns autores aí, borrar esses limites com a possibilidade que a gente aprenda e tenha uma intervenção para um olhar integral dessas pessoas, dessa comunidade. Daí vou aqui defender os princípios do SUS, a integralidade na atenção, e que a nossa formação hoje ainda não permite. A gente, vamos dizer, de uma forma generalizada, quase homogeneizada, as faculdades continuam pensando em capacitações muito exclusivistas, limitadas, e isso empobrece a nossa condição de intervenção, e estou falando do ponto de vista das políticas públicas, de olhar para essas intervenções mais coletivas. Concordo plenamente contigo e acredito que essa seja uma falha. E eu não sei qual cidade que você foi do Rio Grande do Sul? Da Univates. Lajeado. Eu soube de Caxias, uma das faculdades de Caxias, que também pensa um pouco assim. Então, talvez até pela forma como aquele estado, algumas experiências têm sido divulgadas, quem sabe isso tem prometido uma mudança nessa formação aí. Ninguém quer comentar mais nada? Isso. Eu achei bem interessante a sua pontuação, Rael, no sentido de que quando eu fiz a pesquisa, uma percepção que eu tive foi essa, de que a maioria dos pacientes foram orientados ou a dar continuidade no processo terapêutico ou continuar nele. Mas em nenhum momento foi relatada nos prontuários a necessidade de um terapeuta ocupacional, de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, entende? Então, eu acho que realmente a nossa profissão carece desse tipo de diálogo, de conversa, né? É possível observar até mesmo na linguagem que são relatadas nesses prontuários, de forma que se um outro profissional tiver acesso, e eu, como acadêmica de psicologia, tive dificuldade em interpretar alguns dados, imagine para um profissional de uma outra área, né? Que necessite de alguma informação. Então, acho que a gente, como profissional e como estudante, tem muito a pensar ainda, né? Como é que a gente vai trabalhar e precisa trabalhar com outras áreas. A gente não trabalha sozinho, a gente não está sozinho, né? E a gente tem que, de certa forma, se abrir para que esses outros profissionais tenham acesso também ao nosso conhecimento. Assim como os outros profissionais nos encaminham pacientes, a gente também precisa ter essa ideia de que outros profissionais podem contribuir conosco, né? Então, já começa aí na área acadêmica, né? Muitos estudantes orientaram simplesmente os seus pacientes que continuassem o processo, mas não deram, talvez, ou não relataram um leque de outras opções de outras áreas de saúde que pudessem contribuir para a melhora desses clientes. Tá? Então, acho que é coerente também a tua pontuação, coerente com a pontuação da professora também. Acabo de olhar para cá como quem dizia aí. Já que tem. tem Na verdade, nenhuma questão. Eu pedi ajuda para o Luiz Tadeu semana passada. Por favor, dê um retorno. Ele me mandou aqui até com uns minutos de fala de cada um, como é que estava o vídeo e o áudio. Obrigada, hein, Luiz Tadeu, valeu. Teve uma queda da transmissão por 1 minuto, mas voltou. Então, isso é importante também. Mas manda questões também, Luiz. E tem um colega de Santa Catarina acompanhando também, lá de Itapema, que achou legal a iniciativa em transmitir um evento online. Então, saiba aí, Carlos, que a gente transmite desde 2010, de julho de 2010, todas as quartas-feiras tem evento que a gente chama de quartas-feiras no CRB, de março a novembro. Né? Então, fica aí o convite para acompanhar e mandar questões. E o pessoal que está aqui, presente, se quiser se manifestar, por favor, está o microfone. Queria só lembrar que em maio, quando é um dos picos no serviço escola, tem o dia da luta antimanicomial. Em outubro tem o dia mundial da saúde mental. Isso é verdade. Bom, já que ninguém até agora fez outra pergunta, eu vou fazer uma pergunta assim mais chata, mais diretiva, assim, um pouco mais agressiva para vocês duas, no sentido que é o seguinte: vocês fizeram umas pesquisas muito bacanas, acho que foi o trabalho, assim, a proposta muito boa, mas em termos práticos,
o que vocês pretendem propor como mudança a partir das pesquisas que vocês desenvolveram? Estou falando em termos práticos mesmo, assim, de fazer. Bom, como eu falei, esse relatório, ele possibilita a justificativa das melhorias para o CPA, né? Então, pelo relato, então seria, de repente, os testes psicológicos, enfim, porque a gente tem que pensar como a Ana falou, né? Não pensar só no CPA em si, em ofertar não pensar só no acadêmico. Então a gente tem que pensar na clientela, na população que está sendo atendida. E para que esse atendimento seja de qualidade, então os recursos têm que ser de qualidade também, né? Então, eu acredito que seria isso. Mas o que tu propõe de mudança a partir da tua pesquisa para a instituição? Então, o documento, por exemplo, então, inserir informações sobre o rendimento da população, quer dizer, isso já tem, na verdade, mas às vezes o acadêmico não coloca no primeiro atendimento, então, reforçar a importância disso nas pesquisas, né, para que a gente tenha um levantamento melhor, por exemplo. Como ela falou, às vezes também, né, algumas informações os acadêmicos também deixam de colocar logo no primeiro e vai indo no decorrer das sessões e não voltam atrás, né? Não retomam mais com essa situação. Isso, uma clareza maior. Então, tu propôs até no problema, porque às vezes a queixa inicial, depois ela se modifica. Então, o paciente bem encaminhado de uma escola, a escola, né, traz uma demanda. No decorrer do atendimento, aí muda. E lá no prontuário, às vezes, né, lá no campo principal, lá ainda fica a queixa inicial ainda. Então, aí também pode dar uma divergência de informações e que seja de relevância para a pesquisa. A profissão também é de extrema importância para a gente saber se está desempregado, de repente, para estar auxiliando mais essa pessoa também. Durante a pesquisa, a proposta que eu pensei que poderia ser aplicada para melhoria, talvez, dessa questão dos prontuários, da desorganização, talvez seria um documento padrão, certo? Onde pudesse ser categorizado nesse documento, né? Lógico, um documento que teria que ser criado junto à universidade, mas um documento que pudesse colocar informações de forma mais clara. Então, por exemplo, lá no nosso atual, que nós temos agora nos nossos relatórios, por exemplo, tem prognóstico, queixa inicial. Então, é uma coisa muito aberta. Cada acadêmico vai escrever da maneira como segue sua linha, orientado por um supervisor, né, que vai dar um aval. Mas muitos supervisores ou orientadores não levam isso muito à risca. Então, fica aquilo, queixa inicial, problema de comportamento, né? Entende? Então, eu penso talvez na criação de um documento que fosse um protocolo. Que esse documento conversasse com outras linhas, se um outro profissional pegar esse documento, ele pudesse entender o que está escrito ali. Se o fisioterapeuta precisasse da informação de um cliente que já foi atendido pela Universidade do UT, informações que são cabíveis para ele, que vão ser interessantes. Então, penso que poderia ser reformulado esse tipo de documento. E na questão desses pacientes que abandonaram o tratamento, seria interessante um simples contato telefônico, talvez, para saber o porquê, o que aconteceu, se foi o horário que estava difícil, se não gostou do atendente, né? Que mais, onde a clínica poderia melhorar, onde o terapeuta poderia ter melhorado, né? Porque, assim, na minha pesquisa foi feita a correlação entre a linha teórica que esses pacientes se submeteram. E não houve um dado relevante, tanto que eu nem trouxe aqui. É como o professor falou, isso é mais um fato que demonstra que não foi a linha teórica que levou esses pacientes a abandonarem o tratamento, né? Isso não foi um dado relevante. Então, alguma coisa está além, que vai além, não é a linha teórica que foi adotada. Então,
Mas será que é nesse atendente? Será que é na estrutura da clínica? Será que é na localização? Isso não dá para saber. Né? Mas se tu propôs essas mudanças, já tu, no caso, tu agendou uma reunião com a coordenadora, alguma coisa assim, ou só no que tu acha que é interessante propor? Não, ainda não foi proposto. No caso, com quem eu finalizei o trabalho foi com uma das secretárias do curso, da coordenação de psicologia, e eu fiquei aberta a possíveis, né, adequações se houvesse esse interesse. Não, mas Porque metam brasa. Se fizer uma baita pesquisa aí, às vezes pode morrer na praia. Então, quer dizer, eu acho que muitos resultados práticos podem surgir disso de uma conversa com o orientador do curso, o diretor do serviço, escola, né? Eles podem... Na época que houve o desligamento da Cláudia, eu procurei o professor para que isso fosse dado continuidade, mas na época ele não poderia me acompanhar e eu busquei outra supervisora. Né? Mas estou aberta sim a implementar isso e ajudar se for necessário. Eu gostaria só de dar um destaque a algumas coisas que às vezes parecem que ficam soltas na formação, que eu acho que assim, dá uma ansiedade danada, né? Ver uma pesquisa bem feita, bem trabalhada e que aparentemente parece que só serviu para a conclusão do curso. Eu acho que vale a pena sempre, não só a apresentação, fazer um ofício e encaminhar, né, a pesquisa com as sugestões de melhoria, inclusive essas questões postas, para quem tem autoridade na gestão, né? Então, seja o coordenador do curso, o diretor da universidade, o diretor da clínica, que já que o trabalho era em clínica, do serviço escola, neste caso na clínica. Mas eu queria chamar a atenção uma questão. Tem coisas que a gente faz na formação que, na verdade, você percebeu a falta de um protocolo, né, na pesquisa. E esta falta é observada no decorrer da profissão em N áreas de atuação. Nós acabamos de realizar um fórum ligado à questão da escuta da criança e do adolescente vítima de violência, né? Então, a escuta no âmbito jurídico, tanto psicólogos que atuam relacionados com a justiça, que não é na clínica, é uma outra escuta, né? E que não há um protocolo. Daí você vai olhar na própria clínica, não tem um protocolo também para a escuta clínica, né, independente da abordagem. E o que seria esse protocolo, senão você criar realmente uma sistematização de como receber, como acolher, como ouvir e como encaminhar, né, as questões. E que isso é fundamental em todas as áreas, né? Então, todas as pesquisas do CREPOP, né, que é o Centro de Referência de Políticas Públicas, que pesquisa o que faz o psicólogo na política pública X, né? Então, na assistência social, por exemplo, o que ele faz no CRAS, no CREAS, nada mais é que levantar questões para criar referências técnicas que podem vir a, né, a ser construído daí sim um protocolo de atendimento naquela política. Então, são questões assim que estão sendo pontuadas que acho que é importante para a gente refletir na prática. Não adianta a gente ficar só também na ansiedade de, então, a formação é a culpada, né? Tem furo. Se a gente observou que tem uma falta, a gente tem a vida inteira profissional para ir construindo e resgatar e ir propondo. Para vocês terem uma ideia, existe um projeto para prevenção do suicídio, né, proposto pelo Ministério da Saúde. Quais foram os municípios que de fato implementaram? Né? Por quê? Não tem protocolo, tem um programa de prevenção ao suicídio, uma ideia, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer? De repente, montar grupos interessados na temática, sejam da faculdade A, B ou C, seja estudante, seja profissional, né? Reunir forças e criar protocolos e mandar para quem tem o poder, né? Então, no caso da clínica, né, do serviço escola, o poder institucional daquela instituição. Mas a gente também pode criar protocolos e mandar como proposta para discussão para o Ministério da Saúde. Agora temos conferências aí acontecendo na área da saúde no Brasil inteiro, de âmbito municipal. Tivemos as últimas distritais de Curitiba, a municipal em novembro,
É momento também de tese, de repente elaborar protocolo para determinadas áreas. E participar com outras áreas é fundamental, porque a nossa prática, o nosso maior patrão é o serviço público hoje. Seja em que política for, saúde, assistência, justiça, etc. E que a gente tem que trabalhar com outros profissionais. E não tem coisa mais chata do que ouvir a seguinte crítica: é difícil de entender psicólogo, né? Entender o que ele fala, como ele fala, e ele aceitar que tem que trocar informações, etc. E às vezes, em nome do sigilo, a gente faz coisas absurdas, no sentido de não passar informação alguma sobre uma determinada questão, que é fundamental para o andamento do caso. Então, acho que até já falei demais, mas acho que assim, ficar essa questão, não tem ainda, vamos fazer. Acho que até respondendo um pouco, Rael, enquanto era responsável técnica, exatamente essas pesquisas foram fomentadas para a gente pensar quem é que chega até nós, de que forma a gente pode adequar o acompanhamento. Então, por exemplo, até o ponto de pensar na gestão, por que manter o sábado como atendimento ou não, à noite ou não, questões bem operacionais, até e concomitante ao trabalho da Ana. Então, o primeiro nessa leva foi do Lucas Darros, que já também é psicólogo, que fez o mesmo trabalho que a Jamine, a caracterização da clientela em 2008, na Tuiuti. E aí veio a Ana Paula, daí tinha a Judite, também concomitante, que fez dos prontuários entre 2004 e 2007, também na clínica do Tuiuti. Aí nós tínhamos também o Adriano Amaro, que era, e aí essa não foi adiante, que era exatamente propor um protocolo de triagem, em que a gente pudesse, isso mesmo, teu colega, você lembra dele? Sim. Então, o Adriano tinha essa proposta, de que a gente pudesse, não no sentido de engessar, não permitir que também estivesse aí a queixa, tal qual ela se apresenta enquanto relato do próprio paciente, mas que a gente pudesse criar algumas formas de comunicação independente da abordagem que a gente estivesse adotando. Uma forma de que aquele paciente não ficasse restrito às informações a uma determinada vertente teórica, mas que em encaminhamentos em que outra abordagem o atendesse, pudesse utilizar esses dados também como seus. A gente sabe que a queixa inicial não é necessariamente a que permanece, mas nesse momento é o que a gente tem. Até para questionar os processos. Eu sempre questionei o processo de triagem separado dos demais. Triagem, para mim, é somente uma parte de um processo terapêutico. Assim como temos divergências no conceito de psicodiagnóstico, em que alguns vão dizer que psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica. Essa avaliação tem que ser separada da psicoterapia? Pode fazer parte da psicoterapia? Precisa primeiro fazer uma triagem, voltar para a fila de espera, para depois fazer um psicodiagnóstico, para voltar para a fila de espera, para depois fazer atendimento? A última pessoa que a gente está pensando é no paciente. É a última. A gente está pensando nos processos acadêmicos. E não na comunidade, exatamente. Não estou dizendo que o exercício aqui não seja importante. É um processo formador. No entanto, quando a gente sobrepõe isso ao direito do usuário, quando que vocês viram num serviço escola o direito de usuário? Quando que eles sabem que eles podem requerer alguma coisa naquele serviço? Que eles não precisam acatar da forma como está sendo proposto ali? Será que eles não têm a possibilidade de questionar a relação com o horário, a relação como o terapeuta está atendendo? Ele não tem esse poder? Não, enquanto a gente continuar tratando enquanto paciente, aquele passivo que vem até nós pedir um favor e a gente faz o favor de atendê-lo. Porque a maioria, muitas vezes, do serviço escola entendia assim, é para a comunidade carente, então nem prezo pela qualidade. Então, historicamente, a gente tem um menosprezo por essa atividade, por esse serviço escola. E aí, argumentar que ali é um exercício profissional, portanto, eu tenho que estar mais próximo da realidade ainda. Então, uma das coisas que me indigna muito é ficar escolhendo o paciente. Então, eu pego lá a ficha de triagem e é que nem uma feira, eu sempre falei isso. Você vai lá e apalpa
Ah, tá podre ou não tá podre? Ah, não, abuso sexual, não lido com isso não. A gente pode não saber lidar enquanto profissional também. Mas quando a gente está no exercício profissional, que a pessoa ligou para você para agendar, minimamente você vai recebê-la um primeiro atendimento. E aí a gente estará triando se poderemos ou não. Aprender a encaminhar também é função do profissional. Certo? Encaminhar para outro profissional que seja da nossa área ou de outro. Agora, enquanto lá a gente ficar triando, esse paciente vale a pena, esse não, e aí a gente tem as filas de espera. De quem? Quem são os que ficam na fila de espera? Criança. Criança sempre tem fila de espera de criança. Né? Então, só estou exemplificando que às vezes o processo de formação não está atendendo a comunidade, está atendendo a um processo formador, mas também deformador, porque não é a realidade que a gente vai encontrar aí fora. Não, penso que o Antônio disse é bem relevante, porque eu já passei por algumas instituições de ensino, acho que foram 5, na psicologia, e assim, sempre é a questão da lista de espera, então assim, ele está na lista de espera para a triagem, aí depois ele passa para a triagem, geralmente quem faz a triagem não são alunos do último ano, são alunos anteriores, aí ele vai para a fila novamente para atendimento, fica mais 2, 3 meses nessa fila para depois ser chamado. Então, essa pessoa que já entrou há 6 meses atrás, ou 2 anos atrás, o que ela vai esperar desse atendimento? O que ela pode esperar desse atendimento? E isso eu acho uma situação muito complicada, tanto para nós que estamos desse lado da formação, quanto de quem vai se beneficiar desses serviços. Porque o que acontece muitas vezes é você vê assim, o aluno ele entra, então no início do período para fazer atendimento, começa a ligar para as pessoas que já foram triadas, por exemplo, e olha, desculpe, mas já não preciso mais, ou desculpe, já fui para outro lugar, já consegui uma outra situação, e acontece, algumas vezes acontece assim, esse eu não quero, o aluno, quando ele vai para a escola, ele não quer criança, isso é muito novo, isso é muito velho, isso é muito novo, isso é muito velho, e assim, essas pessoas entraram no momento em que elas ligaram. Não tem um porquê você pegar uma pessoa que está lá, que ligou há 2 dias atrás, sendo que tem uma que ligou há 2 meses atrás, esperando esse atendimento. Então, veja, são coisas que precisam de um alinhamento, eu acredito, dentro do serviço da clínica escola. Principalmente na área de psicoterapia, avaliação psicológica, nesses trabalhos que utilizam a clínica da psicologia como formação. E aí a gente vai ter alternativas a essas necessidades. Então a pesquisa nos aponta isso. Então, por exemplo, existem em São Paulo algumas propostas como triagem interventiva, o plantão psicológico, a condição de trabalho com pais das crianças que estão em fila de espera encaminhados pela escola, que a gente minimiza em muitas necessidades. Muitas vezes é uma condição realmente de relacionamento pais e filhos, e que a gente simplesmente com grupos de orientação a pais a gente modifica aquela queixa inicial. E aí essa pesquisa permite que a gente volte e veja, vamos olhar para o que a comunidade está me pedindo. Não para aquilo que só eu tenho interesse enquanto profissional, enquanto supervisor, que muitas vezes for esse modelo. O supervisor é que propõe os serviços. Daí propõe assim, serviço de atendimento a dificuldades atendimento a dificuldades de aprendizagem às 3 da tarde. Isso. Aí a gente não tem paciente. Mas, poxa, tem uma fila de espera de crianças. Sim, às 3 da tarde as crianças estão na escola. Certo? Então, coisas assim, que parecem bobas agora que a gente está falando, tão óbvias, mas que muitas vezes não são pensadas na organização de um serviço. E assim a gente também reproduz no mundo profissional, muitas vezes. Isso que a gente está vivendo no serviço escola, muitas vezes é a reprodução de qual é a representação que a gente está construindo em torno desse terapeuta. Venha a nós o vosso reino. Certo?
Eu estou aqui num lugar privilegiado, de 4 paredes, e quem quiser me procure. E aí a psicologia continua elitizada, não está disponível para muitos, e vive, né, pela condição até do que a pesquisa nos mostra. A faixa salarial é quem nos procura, em parte é quem realmente não tem acesso a outro serviço. E a gente sabe que o serviço público de saúde em psicologia não dá conta da demanda, da forma como está organizado. Então o serviço escola, sim, permite isso. Mas também nós estamos falando de uma realidade Curitiba. Vamos falar de Irati, por exemplo, que a gente já teve outros municípios em que o serviço escola é requerido por todos os serviços públicos da cidade. Pelo sistema judiciário, pela questão escolar, pela saúde. E aí vem a outra pergunta, e daí? O serviço escola tem que funcionar como serviço público? Será que a gente não está atendendo uma demanda e não criando espaço para o profissional da psicologia? Essa é a pergunta que os municípios pequenos às vezes fazem. A gente tem que atender tudo. A gente sabe que, inclusive pela legislação, o serviço escola é orientado a não participar de alguns processos, por exemplo, na emissão de alguns laudos. Certo? A gente não pode apresentar, principalmente, as questões periciais. Não somos habilitados para isso. Mas aí o município nos solicita. E aí, como é que a gente... Então, claro, tem que olhar também, por isso que eu estou falando, olhar para a comunidade. Cada realidade, cada cidade propõe a sua forma de perceber essa psicologia, de se relacionar com essa universidade, com essa formação, certo? Com essa clínica. Algo que estava em estudo, né, onde eu estudei, lá na FACEL, era realmente isso que você citou do tempo de psicoterapia. Porque lá já existe hoje, quando os alunos do último período vão né, deixar a instituição, então os alunos do período anterior já é falado para eles, então já é passado os pacientes para eles, né? E daí já para não ter esse problema, para continuarem com o processo. Mas também tem que definir, digamos, um tempo desse período de psicoterapia, né? Porque às vezes o paciente vai ficar, sei lá, 3 anos, né? E por ser um serviço escola, então, como você falou, tem o tempo de espera de outros pacientes, então tem muitos na fila de espera. Então, estava se estudando isso também, né, que é importante dentro dessa normatização dos procedimentos mesmo, né, tanto de documento, mas isso também é relevante, né, para a melhoria do serviço. Alguém mais gostaria de participar conosco, sugerir alguma questão para a gente debater aqui? Isso que a gente não avalia as outras áreas. Como né? assim? A gente está falando aqui só de clínica, certo? Mas e os estágios que a gente tem no campo organizacional, no campo das escolas? Unidades de saúde. Isso, também a gente obedece um calendário acadêmico, também uma carga horária específica daquela disciplina. Não quer dizer que a gente não tem estágio de observação e só de observação, mas também é intervenção na medida em que eu estou observando. Então, veja quantas concepções estão envolvidas numa organização de um curso, na forma de pensar uma formação. Então, quando você perguntou ou você apontou como a gente vamos dizer, reducionista na nossa formação, na medida em que a gente não consegue conversar muito com as outras áreas, isso está presente também nas outras, não só na clínica. Quero dizer que nos demais serviços a gente também tem dificuldades para isso. A gente não... E eu vou contar então da minha formação, acho que eu aprendi isso lá em 1997, 98, quando eu fiz um estágio de extensão. Em uma extensão, a gente era um grupo interdisciplinar, de até 9 cursos que pensava problemas para uma comunidade.
Então a gente trabalhava com agronomia, com o que psicologia tem a ver com agronomia, o que psicologia tem a ver com medicina veterinária. Mas é assim que se trabalha. Então, numa ONG que trabalha sobre atividade assistida, atividade terapêutica assistida, ou terapia assistida por animais, a psicologia e a medicina veterinária tem tudo a falar. A medicina, veterinária, psicologia e fisioterapia, terapia ocupacional, a gente pode trabalhar tudo junto. Então, lá na agronomia, a gente trabalhava com uma comunidade carente nutricionalmente e que o solo estava contaminado, porque a geologia já tinha feito esse diagnóstico, e a gente tinha que trabalhar com hortas suspensas. As hortas suspensas não é da psicologia, isso quem faz é agronomia. Só que é preciso que as pessoas tenham adesão a essa proposta de um galinheiro comunitário, porque precisava de proteína, certo? E aí, com quem que a gente tinha que trabalhar? Com as mulheres, para organizar coletivamente o cuidado ao galinheiro comunitário. Aonde que a gente tem esses espaços de discussão sobre essas abordagens, né? Essa intervenção multidisciplinar deveria ser na formação. Mas é isso que a gente está apontando, muitas vezes, essa deficiência. Foi lá na extensão que eu aprendi isso. Então, veja como, quando a gente fala, né, de quais são os princípios do serviço escola, ensino, pesquisa e extensão. Continua sendo o tripé de formação. Então, lá no serviço escola, a gente não está falando só de estágio curricular. A gente pode ler uma necessidade que pode ser circunstancial, daquela época, naquele momento, e aí demandar a criação de um serviço, certo? A gente precisa estar atento, permeável a essa comunidade, e não nos colocarmos como numa relação hierarquizada entre saber e ignorância, que é assim que a gente entende a comunidade, em que a gente presta um serviço, mas presta um serviço para alguém que não pode reclamar, para alguém que não opina no serviço, para alguém que a gente não ouve sobre a condição de organização desse serviço. Nem, por exemplo, sobre o horário, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição? Conversar conosco? Não? A mesa aqui gostaria de pronunciar alguma coisa sobre a sua participação aqui hoje, que estão contribuindo para a formação de pessoas? Achei bem interessante as pesquisas das meninas, e é tão interessante assim de o que seria interessante, né, fazer. O que acontece com essas pessoas, né, que desistem e não avisam? Mas eu acho que uma pergunta interessante para se colocar, por exemplo, quando uma pessoa vai procurar, né, a clínica de psicologia, o que você espera dessa clínica? O que você espera que aconteça? Qual é a sua expectativa com relação a isso? E depois buscar nessas pessoas, após esses atendimentos, o que aconteceu, se essas expectativas, e qual é o significado que elas dão para esse trabalho que foi feito lá ou feito em outros locais. Eu acho que isso vai ajudar a esclarecer muito, né, para o serviço de escola, qual que é o andamento que ele está dando, né, para essa população que está indo procurar, para a expectativa do significado que esse serviço tem para essa população que busca esse serviço independente, seja para psicoterapia, para a escola, para organizações, para a unidade de saúde, para hospitais. Né? E me fez pensar isso, vendo lá assim, as porcentagens das pessoas, assim, saiu sem falar nada, né? Só desistiu. O que será, né? O que aconteceu? Uma nova pesquisa poderia ser investigar essas pessoas, né? E saber realmente como você propõe. Eu concordo com o que você falou, até porque, por exemplo, na área organizacional tem as entrevistas de desligamento, não tem? Então, por que não criar isso no CTA, que também está dentro de uma organização, né, de um serviço? Então, avaliar realmente o serviço prestado, né, o que esse serviço tem a melhorar realmente. Então, em relação à minha participação aqui, quero agradecer o convite e quero destacar também que, a partir dessa pesquisa, na minha concepção pessoal, foi muito significativa.
mesmo porque eu fiz a pesquisa antes de ir para o atendimento clínico. Né? Então, hoje, quando eu me deparo com um cliente meu que venha desistir, eu quero investigar, eu quero saber o que aconteceu. Né? Eu quero que ele venha para a gente conversar, para eu entender um pouco se eu estou falhando em algum momento, se a instituição, se a estrutura, se é uma questão pessoal dele. Né? Eu quero entender um pouco mais. Então, acho que isso serve de reflexão para que os demais acadêmicos também venham pensar, né? O que acontece quando esse paciente vai embora. Né? Hoje ele está fazendo isso, talvez, né, na sua formação, enquanto você está lá como acadêmico, está atendendo a clínica, a escola, mas será que isso não vai se repetir no teu consultório? Será que isso não vai se repetir na tua vida quando você for para uma empresa e teu serviço não dá certo? Quando você for para uma escola e você perceber que alguma coisa, será que não é teu? Então, acho que vale para um questionamento até pessoal, né, para que isso possa ser trabalhado, porque eu penso que não é à toa que uma pessoa vai embora. Né? Então, o fato da gente se colocar no lugar do cliente às vezes ajuda muito. Né? O que eu fiz, eu escutei uma vez um professor nosso perguntando, né, o que você contribuiu para que esse paciente desistisse? Né? Onde foi a sua contribuição? Não foi à toa que ele foi embora. Né? Então a gente precisa entender e estar atento a isso, porque com certeza isso vai refletir na vida profissional tão breve, né? No meu caso, e dos demais que estão nos ouvindo também. Bom, eu também agradeço o convite, né, de estar aqui e de ter, né, trazido um pouco da minha experiência lá na monitoria e principalmente também do relatório que eu fiz e saber que isso pode trazer melhoria lá para a instituição. Então, muito obrigada a todos que estão presentes e para quem me assistiu também. Eu agradeço de novo, né, o convite estendido à instituição, né, agradeço ao conselho, né, agradeço a vocês que ficaram, né, que ouviram, as meninas também que já me deram bastante ideias a respeito, né, de trabalho que pode ser realizado agora na instituição. E a Cláudia também, né, pelas suas colocações, que também me ajudaram a pensar em algumas coisas interessantes. Tá? Eu não sei se mais alguém aqui gostaria de fazer algum pronunciamento, se não agora, terá oportunidade ainda. A gente continua aí com as quartas, no CRP, esse mês a questão é a pesquisa em diferentes contextos da prática aqui da formação, então acompanhe quem se interessar por esse tema, que é alguma coisa, vamos dizer, deveria ser o cerne da nossa intervenção em psicologia, permanecermos pesquisadores, permanecermos atentos a avaliar as nossas intervenções e isso modificar as nossas intervenções, mas muitas vezes a gente se acostuma a ter os mesmos procedimentos para todos, homogeneizar a forma de intervir, e isso não tem facilitado muito nem a nossa representação positiva em relação a quem é atendido por nós e também junto a outros profissionais com quem a gente trabalha. Então, é dever nosso essa possibilidade de se olhar e modificar um pouco também nessa formação e formação continuada, né, enquanto profissional. Eu estou muito grata e, na verdade, feliz de estar aqui hoje. Vi o convite da Célia como muito importante para esse momento em que a gente possa colocar em pauta a formação. A gente olha muitas vezes para a condição de intervenção profissional diante do conselho, mas, como comentei com vocês, é cara para mim essa possibilidade de pensar em como a gente pode contribuir para esse exercício profissional desde o lugar da formação. E serviço escola, para mim, é um tema apaixonante. Fiquei muito feliz de poder estar com vocês. E mais do que isso, né, perceber que está passando por, entre aspas, gerações aqui, né, entre professor, profissional, estudante, futura profissional, e que tem mobilizado aí essa possibilidade de reflexão sobre a própria ciência, psicologia. Agradeço a participação de vocês aqui hoje, espero que possa contar com vocês em outros momentos. Se vocês quiserem ainda encaminhar para a gente alguma solicitação, pegar contato, reitero o convite para participar das nossas discussões.
O Serviço Escola, o nosso grupo se reúne mensalmente e normalmente aqui no Conselho Regional, então a gente tem uma frequência mais ou menos, por exemplo, terceira semana, terceira terça-feira do mês, mas também a gente pode passar por e-mail qual é a nossa frequência, isso, a nossa agenda, o nosso cronograma, e estão convidados a participar aí os profissionais que se interessarem pelo tema. A gente se encontra terças à tarde, eu sei que é um horário às vezes ingrato para quem trabalha em outras áreas que não na academia, porque lá na academia a gente está de manhã e de noite, e à tarde então é o momento em que a gente tem para pensar na formação, não estar formando, mas pensar na formação. Então, convido mais uma vez, para quem quiser discutir o tema, a gente tem aí o nosso grupo do Paraná, e é interessante que outras instituições possam compartilhar conosco as suas experiências, porque a gente tem sim uma condição muito particular, dependendo da cidade que eu esteja, do público que eu atenda, da forma como eu organize esse serviço escola, essa condição histórica de que a gente possa ampliar nossas intervenções em psicologia diante das novas demandas que a própria sociedade nos aponta. Certo? Então, como forma de agradecimento, aqui entrego para vocês, né, a nossa declaração de participação. Agradeço muito a presença de vocês e a quem nos acompanhou. Espero que tenham aí uma ótima noite de sono e nos encontremos em outro momento. Até mais. Obrigada.